Diálogos interdisciplinares com o professor doutor Neide Barros Belo Filho, maranhense, membro da Academia Maranhense de Letras, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, professor do IDP e membro do Conselho Editorial de várias revistas. Foi do Ministério Público, tanto do Estado do Maranhão quanto do Ministério Público Federal. Juiz federal, foi juiz assistente da presidência do Supremo Tribunal Federal, hoje desembargador do TRF1. É cronista do Conjur, articulista, autor e palestrante no Brasil e no mundo. É uma honra falar contigo, professor Ney Belo. Tudo bem? Muito obrigado, doutor Carlos Vinícius. É um prazer, é uma honra muito grande aceitar o convite da Escola Superior do Ministério Público da União. Um prazer imenso frequentar, eu diria, que uma casa da onde talvez eu nunca devesse ter saído, mas que me dá uma imensa saudade, imensa felicidade dos meus tempos de promotor de justiça e de procurador da República. Muitíssimo obrigado pelo convite, eu fico à disposição. É uma honra tê-lo de volta aqui nesse ambiente virtual, em tempos de pandemia, e em breve, se Deus quiser, presencialmente em suas falas, em seus cursos que são requisitados no mundo todo. Professor Ney, a sua área, a sua grande expertise, e o senhor é conhecido por isso, é o direito penal e o processo penal com um olhar constitucional. Antes de falarmos propriamente em pandemia, eu queria que o senhor nos desse um panorama dos problemas do direito penal e do processo penal em tempos ordinários, para depois nós agravarmos isso ou radicalizarmos com os tempos pandêmicos. Eu costumo dizer que o penal e o processo penal no Brasil, eles já trazem uma carga de problemas que são efetivamente anteriores à pandemia, a começar de um Código de Processo Penal que socorreu o Brasil nos anos 40. E nós chegamos, então, 80 anos depois, com a mesma carroça, com a mesma estrada, com o mesmo barco que navegou, que rodou, que voou em ares, em mares e em terras que não eram absolutamente iguais às de hoje. Processo, acima de tudo, tecnologia de resolução de conflitos, tecnologia de chegada a uma decisão judicial que resolva o problema do caso concreto. E como utilizar uma tecnologia da década de 40 do século passado para resolver problemas atuais. Portanto, nós começamos a pensar problemas de pandemia no processo penal, tendo que ter em mente que há problemas que não têm absolutamente nada a ver com a pandemia. Eles têm a ver com uma certa necrose do procedimento processual penal, de um certo arcadismo do processo penal, que dificulta e muito a resolução de conflitos. São diversos problemas. Então, primeiro passo para discutir processo penal em termos de pandemia é entender que nós já temos uma carga acumulada de retrocesso, de falta de qualificação das normas processuais para resolver conflitos no tempo presente. Isso já é um problema. Em matéria de direito penal, eu diria que nós temos um outro problema bastante grande, que diz respeito à dificuldade que nós temos de interpretar, qualificar e resolver problemas de configuração do tipo, culpabilidade e responsabilidade penal, sobretudo, em questões que vão se acumulando porque elas dizem respeito a fatos muito novidadeiros. E nós temos o equívoco, eu diria, às vezes, de importar conceitos e teorias da doutrina europeia, principalmente, como se eles fossem absolutamente acopláveis à realidade brasileira, e essas realidades são profundamente diversas. O que eu discuto na Alemanha, o que eu discuto na Itália, o que eu discuto, sobretudo, no mundo europeu, não é exatamente aquilo que eu posso discutir no mundo brasileiro, porque existe um referencial que muda. A lei muda. A lei europeia, a lei alemã é uma, a lei brasileira é outra. E nós fizemos isso com diversos conceitos. Nós fizemos isso com o direito penal do inimigo, nós fizemos isso com a teoria do domínio do fato, nós estamos fazendo isso odiernamente com a teoria da cegueira deliberada, acoplando compreensões que são sustentáveis e justificáveis a partir da dogmática legal alemã e tentando construir soluções para os processos brasileiros a partir de uma dogmática que tem um referencial distinto, porque a lei é distinta. Então, veja, a teoria do domínio do fato no Brasil, não raro, virou, na mesa de vários colegas magistrados e vários colegas do Ministério Público, uma quase responsabilidade objetiva. Eu gostaria de responsabilizar, porque eu acabo intuindo a ideia de que o prefeito ou o dono da empresa ou o chefe da repartição tem o controle
sobre todos os atos praticados pelo seu subalterno. Eu não consigo um liame, eu não consigo uma inferência entre o ato e a consequência, e aí eu utilizo um manto protetor argumentativo, que é dizer, olha, ele dominava o fato, ele controlava o fato, porque ele era chefe, porque ele era prefeito, porque ele era o dono da empresa. E eu acabo transformando uma teoria que tem outra matriz gestacional na Alemanha, que é a teoria do domínio do fato, e transformando isso numa responsabilidade penal objetiva. Isso é um problema que efetivamente precisa ser resolvido com mais dogmática. Precisa ser resolvido com menos voluntarismo, com menos desejo de acerto e com mais compreensão da teoria da estrutura da dogmática penal. E aí eu não tenho como não fazer minhas as palavras do Luiz Greco, do nosso professor titular de Direito Penal da Humboldt em Berlim, que diz o seguinte, a lógica que nós estabelecemos do domínio do fato na Alemanha é uma. Na hora que nós importamos isso para o Brasil, nós criamos uma responsabilidade penal sem culpa, uma responsabilidade penal sem nexo de causalidade, uma responsabilidade penal sem inferência entre o fato e a consequência. A mesma coisa estamos fazendo com a teoria da cegueira deliberada, que ela tem um sentido dentro da dogmática alemã e deixa de ter sentido porque no modelo brasileiro, exatamente a válvula de escape para o não querer conhecer e responsabilizar-se por não conhecer, que existe no Código Penal, na parte geral do Código Penal alemão, não existe no brasileiro. Então, o que a doutrina faz? Ela equipara a cegueira deliberada ao dolo eventual. Ela equipara a cegueira deliberada à ideia de que eu assumo o risco de produzir quando eu desconheço alguns elementos que eu poderia conhecer se eu tivesse tido uma atividade diligente. Não é uma interpretação equivocada. Quando um piloto de helicóptero, um piloto de avião, de monomotor, um Seneca, digamos, enche este Seneca de pessoas que ele não conhece, pousa numa cidade de fronteira, é hospedado num hotel, fica 4 dias nesse hotel, recebe depois a chave, entra no avião e voa de volta para qualquer outra capital brasileira, carregado de objetos, de sacos, de coisas que ele não sabe do que se trata. E ele é pego com cocaína, maconha paraguaia e arma contrabandeada no aeroporto de uma cidadezinha mineira, ele diz, bom, mas eu não sei do que se trata, eu não participei do carregamento, eu não perguntei, eu só fretei o avião. Isto, embora haja condenações, inclusive do meu tribunal, considerando isto cegueira deliberada, eu estaria equiparando a cegueira deliberada ao dolo eventual. É uma saída dogmática? Mas não é a saída alemã. Aí eu estou chamando feijoada de tutua mineira e dizendo que as duas coisas são iguais, não necessariamente são. As duas podem estar corretas. Eu posso ter a mesma interpretação para esses fatos e dizer, sim, o piloto cumpre o by the book para se responsabilizar por dolo eventual. Só que eu não posso chamar isso de cegueira deliberada, a não ser que no Brasil a cegueira deliberada seja uma coisa diferente do que é na dogmática alemã. Terceiro problema que nós enxergamos também, que não tem nada a ver com a pandemia, são problemas que dizem respeito ao nosso hiperencarceramento. Terceira maior população carcerária do planeta é a brasileira. Qual é o perfil do nosso encarcerado? Eu trabalhei nos mutirões carcerários quando o ministro Gilmar Mendes era presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Na época, até 2/3 do mutirão carcerário, antes da presidência do ministro Peluso, quando eu lá estive, nós chegamos a tirar das penitenciárias 37.800 pessoas presas ilegalmente, ou presas com prazo extrapolado, cumprimento de pena já exacerbado, e nós pudemos ter uma radiografia naqueles mutirões do perfil do nosso encarcerado. E uma coisa ficou clara, droga é o grande ponto de encarceramento no Brasil. E não é droga de um avião Seneca repleto de cocaína. É droga do Joãozinho da periferia de 22 anos com 5 gramas de maconha no bolso, ou vendendo para comprar mais droga, ou vendendo para almoçar e jantar, ou uma pequena banca de maconha que funcione como um negócio de ponta de esquina. Qual é o problema disto? O problema é que ele entra como um pequeno traficante no presídio, faz escola dentro do crime organizado e sai assaltante de banco e pessoa apta a portar um fuzil na entrada de uma favela brasileira. As penitenciárias funcionam como escolas, elas funcionam como centros de formação e construção de um perfil criminológico agressivo. E esta quantidade de droga que seu João encontrou da esquina? Esse garoto estava na esquina com uma quantidade de droga, se ele tivesse preso com ela na Áustria, na Espanha, na Suíça, na Dinamarca, em Portugal, inclusive,
ele, no máximo, se submeteria a uma prisão administrativa, uma apreensão administrativa da droga. Portanto, nós estamos encarcerando uma juventude de periferia por uma quantidade de droga que um país europeu seria permitido. Nós estamos discutindo perfis morais aceitáveis para uma sociedade. Nós não estamos discutindo o crime que agride o modo de ser da sociedade. E quando nós fazemos isso, nós entregamos para o crime organizado violento, o crime que mata, o crime que corrompe, o crime que destrói vidas, famílias e existências, soldados, soldadinhos de chumbo, para serem queimados nesse cipoal de violência que acontece no Brasil, lamentavelmente, e que dá a quantidade, deságua na quantidade de mortes que nos colocam no parâmetro de países que estão em guerra, muito embora nós não estejamos. Portanto, nós prendemos mal. Prendemos mal porque nós encarceramos condutas de vida que efetivamente não destroem a essência da sociedade brasileira. Lógico que isto é uma opção de política legislativa, mas isso precisa ser pensado com grano Salles, na medida em que nosso modelo de encarceramento nos leva para a terceira maior população carcerária do mundo, foca numa guerra das drogas que não absolutamente trará qualquer resultado e tem como consequência a formação de soldados do crime organizado, de estruturas organizadas criminosas, que estão para muito além do que o jovem de periferia que utiliza maconha. Então, esses problemas, Carlos Vinícius, não tem nada a ver com a pandemia. Eles já existiram antes e, de certa maneira, continuam existindo. E talvez eles tenham se transformado em algo muito mais gravoso, porque na hora que o Covid-19 bate nas penitenciárias, nós temos uma quantidade de pessoas sem condições de saúde, intocadas ou acumuladas na mesma cela, porque as nossas penitenciárias estão longe de ter o mínimo padrão de dignidade, eles estabelecem um estado de coisas inconstitucional, como já foi dito diversas vezes, em função do encarceramento, e, portanto, eu tenho aí uma pandemia dentro da pandemia, eu tenho uma pandemia carcerária para o Covid-19, sem condições mínimas de tratamento. Isso faz com que o problema aflore, mas ele existia antes. Existia antes porque o nosso modelo carcerário de repressão ele se aproxima do modelo chinês, do modelo americano, já passou o modelo russo, e efetivamente faz com que nós sejamos a população mais encarceradora em crescimento no mundo, o que é extremamente cruel e não absolutamente realiza qualquer perspectiva de direito penal processual. Então, esses são os problemas que eu vejo claramente demonstrados, e acresce a isso um quarto, que é a falta de argumentação jurídica das decisões penais. Por que eu digo isso? Porque as nossas decisões penais elas fogem a uma lógica extremamente moderna, eu diria, e que tem a ver com a essência do papel do juiz como um democrata, a essência do papel do juiz dentro de uma república, que é a obrigação de fundamentar as suas decisões a partir de uma análise argumentativa dos fatos. Os fatos não são autoevidentes, eles não são porque são. Fatos são argumentados, eu justifico a existência de um fato. Se num dado momento João da Silva entrou no imóvel, para que eu diga que João da Silva entrou no imóvel, o imóvel é dele, eu preciso construir uma argumentação para que a presença física induza a propriedade. Eu preciso, e Manuel Tienza diz isso, e tanto o Brett Decker diz isso, Shai Perelman diz isso, Neil McCormick diz isso, eu preciso sair do fato, argumentar para chegar passando pela inferência, é a minha conclusão. Então, eu preciso ter decisões argumentadas, como eu preciso ter petições argumentadas, promoções ministeriais argumentadas, porque o que faz o juiz ser uma peça importante dentro da estrutura democrática é a sua capacidade de argumentar e justificar as suas decisões. Nós não somos eleitos. Então, a nossa legitimidade ela começa no concurso, mas ela, acima de tudo, se sustenta na fundamentação daquilo que a gente decide. Porque senão nós não seríamos juízes, desembargadores e ministros, nós seríamos condes, marqueses, barões, e aí nos colocaríamos a aristocracia reinol lá do primeiro e do segundo império, de volta à cena política brasileira, no lugar dos juízes, magistrados, promotores e procuradores. Portanto, a nossa fundamentação ela não é aristocrata. Nossa fundamentação material ela é, acima de tudo, vinculada à possibilidade que nós temos de argumentar sobre fatos, justificar os fatos e explicar por que as coisas são, a partir de uma argumentação democrática que começa com o fato, passa pela justificação dele, pela construção da inferência e até a chegada de um elemento absolutamente consequencial, que é o fato em si criminoso, que é provado a partir de vários fatos que estão localizados no processo. Isso só se constrói a partir da argumentação. Então, eu te diria que esses são os problemas clássicos, antigos, conhecidos do nosso processo penal, e que, de certa maneira, em tempos de pandemia,
se tornam problemas mais vividos, mais latentes, mas que efetivamente têm raízes lá atrás. E a pandemia em si, a meu ver, trouxe umas 3 ou 4 problemas que, esses sim, eles criaram-se em função, foram criados em função da própria existência do Covid-19. Professor, mas antes de falarmos desses outros problemas decorrentes da pandemia Covid-19, eu queria extremar o raciocínio do senhor. E o senhor disse que e deu um exemplo claríssimo, nós estamos andando em uma carroça da década de 40 em 2020. Obviamente, nós não alcançamos, o transporte do direito nesse veículo não é suficiente às demandas ou ao transbordo atual. Dentro desse vagão do direito penal, que nós embarcamos, e o senhor muito bem destacou, nós estamos embarcando muito mais questões sociais que questões propriamente penais. Existe uma ala nesse vagão que é uma ala do colarinho branco, que esses mecanismos, esse transporte também processual, alcança de uma maneira, segundo alguns estudiosos do direito e do processo penal, de uma maneira deficitária. Muito recentemente, nós tivemos também a tropicalização de mais institutos estrangeiros, como, por exemplo, as novas negociações em matéria penal, em matéria de improbidade. Eu queria ouvi-lo sobre isso e sobre os crimes de colarinho branco. Essas novas tecnologias fazem frente ou farão frente ou não? Ou o direito penal também, em seu resultado de encarceramento, ele não é o resultado que funciona para esse tipo de crime não violento? Bom, 2 coisas eu queria, a princípio, Dr. Carlos Vinícius, muito obrigado pela pergunta, separar. A primeira delas é uma constatação. O Brasil sempre foi um dos países mais corruptos do mundo, a corrupção sempre foi um câncer, a corrupção sempre destruiu as nossas estruturas democráticas, a corrupção sempre foi a causa de nos colocarmos, digamos, nos últimos vagões dos trens em desenvolvimento. Portanto, não há nenhuma dúvida quanto ao malefício da corrupção, isso é um ponto. Há um segundo ponto que precisa ser percebido, que é, em função do discurso do combate à corrupção, nós começamos a protagonizar outros atrasos dentro do processo civilizatório e do processo de construção do direito. É como se eu justificasse, mas isso é para combater a corrupção, e eu voltasse a uma prática pré-moderna. Isto é para combater a corrupção. Aí eu assassino outro instituto que foi construído democraticamente e modernamente a partir de um crescimento das próprias civilizações. Então, eu não posso, para combater a corrupção, destruir a ampla defesa. Para combater a corrupção, destruir a dogmática da imposição legal e nem a argumentação sobre provas. Eu não posso, para combater a corrupção, acabar com a presunção da inocência. Para combater a corrupção, divorciar o conhecimento técnico-jurídico do senso comum, da opinião de seu João e Dona Maria, que passa a ser mais importante, ou do jornalista X e Y, do que a construção dogmática do direito, feito por tantas teorias construídas. Então, primeiros 2 pontos que me parece para abordar isso éramos, somos e ainda seremos, lamentavelmente, durante algum tempo, um país extremamente corrupto. Isso precisa ser combatido, precisa ser destruído. Mas a destruição da corrupção, ela não pode passar pela destruição das esferas e dos estamentos que construíram a modernidade, que construiu a democracia, que construiu a república, que construiu a igualdade entre as pessoas. Nós não podemos assassinar Beccaria para poder, em função disso, matar o Azevedo. Eu estou usando uma figura histórica, que era um administrador da corte quando Dom João VI veio para o Brasil. Havia uma quadrinha muito conhecida na história que dizia rouba Azevedo no passo e por aí vai, enfim, usando esta figura icônica histórica para destruir um Azevedo, eu não posso matar Beccaria junto. Então, efetivamente, eu preciso tomar muito cuidado, até porque há algo na filosofia que precisa ser lembrado. O que será de nós se alguns lobos se fantasiarem de ovelhas para destruírem outras ovelhas que não concordam com a agressão do rebanho de lobos? Dito de outra maneira, o que farei eu se o combate à corrupção passar a ser um mecanismo de expurgo das pessoas que me são contrárias? Portanto,
esse embate contra a corrupção precisa ser tratado com absoluta clareza, com absoluta modernidade. Isso é um ponto. Segundo, é evidentemente que as modernas tecnologias, elas são fundamentais, elas são extremamente importantes, elas são a razão de ser de novas investigações. Eu não tenho como investigar crimes cibernéticos ou contratos de corrupção pela internet ou problemas com o sistema financeiro a partir de orelhões e máquinas de datilografar. Evidente. Então, essas novas tecnologias investigativas, elas são fundamentais, porque se o crime evoluir e a investigação não evoluir, ela efetivamente terá um descompasso e eu preciso resolver esse descompasso. Só que 3 coisas precisam ser ditas aí. O primeiro é o conhecimento científico. Nós não podemos tocar de ouvido. O juiz não pode tocar de ouvido, o membro do Ministério Público também não pode tocar de ouvido. Nós não podemos pegar uma discussão sobre gestão fraudulenta e gestão temerária, com toda a discussão do que é investimento, de como isso se dá, qual é a lógica da bolsa, qual é a lógica do mercado, e leigamente intuir que eu tenho uma gestão temerária. Porque nós não podemos, é a mesma coisa admitir que a ausência de conhecimento seja daquele que decide. Porque nós estaremos decidindo sobre uma esfera completamente distinta. Se nós reclamamos dos jornalistas, dos detentores de mandato eletivo, das pessoas no bar, na praça, na rua, nos restaurantes, que criticam as nossas decisões judiciais, sem absolutamente nenhum conhecimento da nossa esfera de cientificidade, como é que nós vamos operar o aspecto decisório dentro de uma questão que envolva bancos, mercado financeiro, investimentos, gestões bancárias fraudulentas ou temerárias, se nós não temos absolutamente nenhum conhecimento técnico para isso? Portanto, isto é algo que o juiz do século XX e o Ministério Público do século XX precisa perceber. Porque todos nós já vimos acusações e decisões que versem sobre fraude no sistema financeiro, sobre gestão temerária, sobre gestão fraudulenta, sobre a utilização de pessoas jurídicas como instituições bancárias e todos os crimes previstos em derredor dessa função, aonde o linguajar, o conhecimento técnico, a capacidade que o juiz tem de entender o que aconteceu numa esfera de conhecimento que não é sua, é pífia. E as decisões serão necessariamente decisões muito pobres, decisões vinculadas pelo senso comum. É como seu João tomando cerveja no bar, decidir como é que você deve oferecer sua denúncia ou eu devo condenar ou absolver, em conhecimento zero, e aí eu tenho que dar àquele cidadão o crédito do senso científico. Não, ele pode ter a opinião que ele quiser no senso comum, mas ele não pode decidir isso, como nós não podemos decidir questões de colarinho branco sem absolutamente ter conhecimento técnico sobre aquilo que se dá. Então, isso é uma questão. A outra questão que me parece fundamental aí é a concepção e a solidificação da interpretação do que é e que não é. Porque os tipos penais eles são necessariamente abertos. Tipos penais como gestão fraudulenta e como gestão temerária, eles têm, acima de tudo, uma interpretação sobre como funciona o mercado financeiro, sobre como funcionam as instituições. Eu tenho que ter necessariamente uma compreensão, e a jurisprudência tem que solidificar suas decisões, no sentido de isto é ou isto não é algo que possa ser caracterizado como crime. Esse norte tem que ser dado pela jurisprudência do Supremo ou da terceira turma da terceira seção do STJ, porque é a única maneira de nós termos um referencial específico que possa conglobar o tecnicismo necessário dessas questões com, efetivamente, a compreensão jurídica da interpretação dos tipos penais. Então, isso me parece bastante necessário nesse estado de coisas. E a investigação, ela efetivamente tem que ser uma investigação cada vez mais apta a fornecer resultados que possam demonstrar os fatos e demonstrar o que de fato aconteceu. É como penso, Carlos. Muito bem. Professor, e nos tempos de pandemia? O que agravou nessa situação toda? Eu percebo 4 pontos que precisam ser observados. A primeira é a discussão sobre a necessidade da prisão. Durante muito tempo, nós tivemos uma certa overdose de prisões cautelares. A prisão cautelar ela funcionava um pouco como uma espécie de catarse. Os nossos processos penais duram 10 anos, 15 anos, 20 anos, as pessoas esquecem desse processo penal, uma deficiência do nosso procedimento. Existe recurso sobre absolutamente tudo, e mais decisões em que as prisões após a decisão de segunda instância não são válidas e eu precisaria de uma decisão após o último embargo de declaração no plenário do Supremo Tribunal Federal. Toda a construção dessa logística faz com que as pessoas não acreditem na sanção penal. E aí eu tenho uma overdose
de decisões cautelares. E decisões cautelares absolutamente desnecessárias sob a lógica cautelar. Ela funciona, na verdade, como uma antecipação psicológica da prisão. É como se seu João da Silva olhasse num dado momento alguém sendo preso, de preferência de paletó e gravata, e pensasse, enfim, eu vivo num país justo. Alguém que tem esse perfil pode ser preso. Então, as prisões cautelares, em matéria de reduzir a prática daquele delito, interromper a ação criminosa, coletar provas ou impedir o expurgo de provas ou a absoluta eliminação de materiais probantes, ela é uma prisão muito diminuta. A grande maioria das prisões ela tem uma carga emotiva muito grande. Agora, com a pandemia e com a decisão do CNJ, e também com talvez uma lufada de bom senso das pessoas em função da pandemia e do pandemônio que estamos vivendo, isso faz com que as pessoas passem a refletir se aquela prisão realmente é necessária, se ela é razoável. E aí nós temos uma baixa muito grande na decretação de prisões cautelares. Então eu espero que isso fique, que as pessoas efetivamente comecem a raciocinar se esse caso é de prisão mesmo, ou se eu simplesmente bloqueio os bens para que eles sejam fruto de uma execução futura. Eu proíbo o administrador público acusado de corrupção de praticar atos administrativos. Eu bloqueio a possibilidade daquela empresa continuar naquele processo licitatório. Eu recolho todos os bens que foram objeto de crime e efetivamente deixo o processo correr para que ele seja preso após a condenação, se isso é muito mais moderno, muito mais razoável, muito mais avançado do que as prisões que vão se acumulando cautelarmente sem muito sentido. Então, isso é o primeiro efeito para mim da pandemia. Talvez seja um pouco mais de estabilização nesse binômio utilidade e necessidade da prisão cautelar. Isso é um ponto. O outro ponto diz com a prática de atos a partir da tecnologia. Sessões virtuais, audiências virtuais, realização de atos processuais mais ágeis, sem a necessidade da máquina administrativa judicial se desenvolver com tantas buscas e tantas materializações dessa maneira. E toda essa velocidade na construção da decisão judicial acaba fazendo com que a gente consiga mergulhar forçadamente na tecnologia, o que é muito bom. Nós temos tribunais, e aí eu não vou poupar nem o meu, que são imensamente atrasados tecnologicamente. Muito atrasados. E as coisas não conseguem caminhar, e talvez a pandemia tenha forçado essa tecnologização, e isso é um efeito bom, porque nós acabamos discutindo por Zoom, por Meeting, por Hangout, por WhatsApp, e criando atos que têm quase a mesma natureza do ato físico. Algumas questões precisam ser feitas fisicamente, porque talvez a defesa perante o juízo, sem que ele esteja gravando dentro da penitenciária, com vários guardas em redor, enfim, isso tenha algum efeito na produção da verdade. Sim, isso precisa ser visto com Grano Salles. Mas, no contexto geral, a tecnologização do processo, ela está me parecendo um grande avanço e fundamental para que ela exista. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que me parece extremamente interessante, diz com o fato de que, num dado momento, as discussões acerca da responsabilidade das pessoas em função de atos praticados durante a pandemia vai precisar ser analisada com Grano Salles. Por quê? Dá um exemplo. Nós temos em todos os estados brasileiros, eu sou relator de 2 ou 3 estados na primeira região, processos criminais sobre superfaturamento de insumos e materiais de saúde, sobre problemas com dispensa de licitação, materiais de saúde e por aí vai. Nós vamos precisar analisar isso com Grano Salles. Uma máscara para respiração que existia com preço X em janeiro, ela vai ter outro preço em março. Um respirador que tinha um preço em dezembro, como o mercado não tem cheiro, não tem cor, não tem moral, não tem absolutamente nenhum tipo de decência, em abril, no meio da pandemia, esse respirador vai custar 10 vezes mais. É preciso verificar o que é a necessidade que impulsiona o administrador a comprar respiradores, máquinas e insumos no meio de uma pandemia, pelo preço que estiver apresentado, porque se não fizer isso as pessoas vão morrer, e aquele que faz uma estrutura para fraudar as contas públicas, em que as máscaras, os respiradores, os hospitais de campanha e os leitos vão ser superfaturados para alguém ganhar dinheiro com a tristeza, a miséria, a doença e a pandemia. São coisas distintas, que vão precisar ser analisadas.
O fato de uma municipalidade, de um estado da União, comprarem máscaras a 9 no mês de abril e ela custava 2 em dezembro, não é necessariamente corrupção passiva e nem ativa. Isso pode ser a pressão do mercado, que não tem moralidade, e não tem mesmo, o mercado é assim, sobre um momento de pandemia. Isso é uma questão completamente diferente do administrador que constrói com amigos 3 empresas para superfaturar o valor da máquina e ganhar dinheiro, porque agora tem crédito livre em função da necessidade de combater o Covid-19. Portanto, essa discussão sobre dispensa de licitação, sobre onde está a ilicitude do preço alto, do preço baixo, do preço de mercado, da ausência de preço, da concorrência ou da inexistência de concorrência em meio à pandemia, é uma discussão que todos os estados vão enfrentar. Com recursos estaduais, os senhores promotores de justiça vão enfrentar, com recursos federais, os senhores procuradores da República vão enfrentar. Não necessariamente comprar insumos no meio da pandemia a preços muito, muito, muito elevados é corrupção. Vai fazer o quê? Não, eu não compro, eu não vou startar a licitação porque esse preço é extorsivo. As pessoas vão morrer nas ruas das cidades e das municipalidades. O neoliberalismo, o mercado exacerbado, sempre conduziu a isso. Sempre conduziu a exploração de A sobre B. Sempre conduziu a concentração. Stiglitz diz isso e uma série de economistas também sempre disseram, vários nobres de economia sempre disseram. Então o mercado é isso, ele não tem moralidade. O mercado não está à esquerda nem à direita, ele não é moral e nem imoral, ele é amoral. Então ele pode simplesmente pressionar o preço para cima em momentos de pandemia, mesmo que as pessoas morram. Essa é a lógica do mercado. E o administrador se submeter a isso, ele terá que se submeter, porque o mercado existe, é uma realidade, para salvar as pessoas. E isso é completamente diferente de uma corrupção em que o preço é inflado entre amigos para que as pessoas ganhem dinheiro com isso. Então a lógica, Carlos Vinícius, dessa responsabilidade criminal sobre procedimentos de licitação em tempo de pandemia é uma discussão que vai ficar muito viva em todos os estados, em todos os tribunais, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, para a assunção de responsabilidades a partir daí. Uma outra discussão, e a última que eu queria mencionar, além da tecnologia, além das prisões em tempo de pandemia e além dessa interpretação, a quarta e última delas, que me parece que efetivamente vai começar a acontecer, é a discussão acerca da necessidade ou não do direito penal disciplinar questões que envolvam a liberdade em tempo de pandemia. Eu sou livre para andar no shopping center e tossir do jeito que eu quiser, mesmo que outras pessoas possam ser contaminadas. Qual o limite da minha liberdade? Eu posso aderir ao modelo italiano, em que o meu celular é obrigado a ter um programa de Bluetooth que faz apitar no celular de todos vocês se eu tiver com Covid. Isso não é uma nova guetização, isso não é a mesma coisa que mandar para as cavernas os leprosos da Idade Antiga. Qual o limite entre o meu poder de liberdade? Eu posso fazer uma passeata em tempos de Covid? Eu posso fazer uma aglomeração imensa de natureza política em tempo de Covid? Os alemães resolveram isso, estabelecendo que toda manifestação não pode ter mais de 500 pessoas. Os italianos fizeram o mesmo. O Brasil não fez coisa alguma por enquanto. Efetivamente, onde é que fica o direito de liberdade ao protesto, ir ao protesto, e o risco de contaminação de terceiros? Qual é a posição das pessoas em relação a esse acúmulo, essa possibilidade de uma pessoa sobre as outras, em interface com a minha liberdade de ir e vir, com a minha liberdade de exercer o que eu quiser? Andar com máscara ou sem máscara? Se eu andar sem máscara, eu posso ser preso? Existe crime de pandemia, de pandemia? Não existe. Mas existe o crime de efetivamente desenvolver e passar vírus a outras pessoas e contaminar e etc. Eu tenho uma grande possibilidade de enquadramento. Isso é possível, não é? E o crime de desobediência, como fica essa interface entre a liberdade de se expor e expor outras pessoas e as ordens, as determinações administrativas e criminais que impedem a realização de atos dessa natureza, é a quarta questão que vai ficar na ordem do dia, que vai ficar extremamente delicada para ser discutida logo em seguida, quando a pandemia acabar. Então, esses são os 4 elementos que eu vejo do direito penal e processual penal que vieram a reboque da pandemia. E aí se somaram aqueles outros que eu mencionei lá atrás, os outros 4, que já eram problemas crônicos do modelo brasileiro, que vão efetivamente esticados e carreados para o meio desse problema todo que a gente vive agora. Ou seja, então os penalistas e os processualistas penais têm uma pauta extensa para enfrentar
agora agravada em tempos de pandemia. Mas enquanto o senhor falava, eu ia anotando aqui todos os itens e é impressionante como, no fundo, quando nós somos brindados com uma exposição como essa, nós vamos percebendo que o direito, na verdade, é coisa só. E como tudo se liga, né? Como há interface entre tudo. A minha área, direito administrativo, um dos maiores debates é como o direito sancionador em licitação foi inabilitante excessivamente de empresas licitantes. E agora a gente não tem como fazer licitação, porque tem um monte de gente inabilitada por besteira e não tem como se comprar, não se viabiliza a licitação. Um outro tema que é recorrente no debate de direito do Estado brasileiro é o controle, que foi esse último, que toca nesse último ponto. Olhar no penúltimo ponto, no item 3 que o senhor abordou, olhar para os atos praticados em tempos de pandemia com lentes ordinárias vai gerar um controle absolutamente insano, como se o que foi feito em tempos de pandemia não estivesse também revestido de uma extraordinariedade que exigia uma ação do Estado, ou do administrador, ou do gestor. Isso tudo toca com o direito penal. Eu queria agora deixar que o senhor dê o seu último recado, já agradecendo de antemão enormemente a possibilidade de que todos do Ministério Público te ouçam. Eu já ouvi algumas vezes e sempre me encanto a cada vez que ouço. Fora a sua amizade e a presença física, essa é insubstituível só depois da pandemia, para nós voltarmos a ter aquele convívio agradável que quem priva da sua amizade fica por ela encantada. Bom, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Eu costumo dizer que a sensação de voltar ao Ministério Público, mesmo que virtualmente, é sempre maravilhosa. Disse isso na Bahia outro dia, disse no Goiás, a convite do então Procurador-Geral, disse a mesma coisa no Ministério Público de Santa Catarina, no Ministério Público do Paraná, o meu Ministério Público do Estado do Maranhão. É sempre um prazer, uma felicidade muito grande, porque, na verdade, nós precisamos acabar urgentemente com uma certa secção que se criou durante algum tempo entre Ministério Público, magistratura e até advogados. Nós precisamos ser, acima de tudo, profissionais. Eu não tenho, enquanto Ministério Público, raiva do réu. O advogado não é sócio do réu. O juiz não é o responsável pelos malfeitos do réu. As pessoas precisam se profissionalizar e entender que o fato de alguém gostar de Ferraioli e não nunca ter lido Hayek, ou gostar do Hayek e não suportar Ferraioli, não faz essa pessoa ser boa ou má. Ela só tem um pensamento distinto. Nós precisamos um pouco mais de tolerância, nós precisamos ter um pouco mais de complexidade na forma de resolver os problemas e nos relacionarmos com as outras pessoas. Um liberal, um conservador, ou alguém que acredite no direito como Ferraioli pensa, ou acredite no direito como outras pessoas pensam, isso não é efetivamente o divisor de águas. Portanto, voltar ao Ministério Público é sempre um prazer imenso, e virtualmente ou pessoalmente voltarei quantas vezes for demandado. Funciona comigo mais como uma carta de ordem do que propriamente como um convite, Carlos. Eu fico muito feliz. E eu acho que, tratando da nossa cozinha, da nossa seara, discutir o direito penal, ele é sempre necessário, porque ele é um direito repressor, é um direito que opera sobre a liberdade das pessoas. Isso tem a ver com a compreensão que a gente tem do perfil que a gente quer para a sociedade e, portanto, essa discussão tem que ser sempre, sempre, sempre o mais real e o mais premente possível. E acho que a tecnologia está inserida nisso. Eu preciso tecnologizar todas essas relações o mais rápido possível. Eu preciso entender que essa utilização das TIs e da velocidade é o que nos fará sermos diferenciados na forma de aplicar o direito. E eu diria que, para essa esfera penal, a gente precisa, acima de tudo, de tolerância. A gente precisa, acima de tudo, de complexidade, de aceitação de desiguais, de opostos, e sempre discutir e conversar mais. Por isso, não há como não festejar, e muito, movimentos como esse seu, doutor Carlos Vinícius, na escola, como do doutor Paulo Gonê, a quem eu vou deixar o meu abraço, porque é a maneira que nós temos efetiva de fazer com que esses pensamentos possam ser cada vez mais debatidos, a gente possa crescer todos nós juntos, sejamos advogados, membros do Ministério Público ou magistrados. Muito, muito, muito obrigado pelo convite.